Boa tarde, alunos. Vamos para mais uma correção da atividade, referente à atividade 6 da semana passada. O conteúdo é saberes e práticas no contexto das navegações dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Eu passei 5 questões, vamos lá agora para a correção da atividade 6. Primeira questão. Quando os europeus chegaram ao Brasil, já existiam habitantes naquele território? Território que hoje é o Brasil? A resposta correta é sim, os índios nativos, eles já habitavam aqui, essa região. Então, quem colocou essa resposta está correto. A segunda questão, é correto falar que os portugueses descobriram o Brasil? Justifique sua resposta. Bom, a palavra descobrir o Brasil, quem descobriu o Brasil? Não se usa mais esse termo. Quando se fala descoberta do Brasil, se utiliza até as aspas. Pois a resposta é não. A palavra descoberta é incorreta usar nesse contexto, pois os índios já viviam nas terras que hoje é o Brasil. Então só se descobre algo que ninguém tinha conhecimento. E como a primeira questão já deixa bem claro que os índios já habitavam essa região, então não podemos dizer que os portugueses descobriram o Brasil. Por isso a resposta é não. Então, não se utiliza mais a expressão descoberta, descobriram o Brasil. A terceira questão. Marque a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. A colonização portuguesa teve como principais características a submissão e... Resposta correta, quem colocou é a letra A, o extermínio de milhões de indígenas. Então, não é o empoderamento dos indígenas, o empoderamento é um termo bem mais atual, não é o julgamento dos indígenas, nem a militarização dos povos indígenas. Ficou claro tanto na aula da TV como no vídeo que eu gravei da semana passada, que esse extermínio de milhões de indígenas já começou desde o início da colonização, quando não houve o respeito à alteridade, o respeito às diferenças, o respeito à cultura dos indígenas. Então, os europeus não respeitaram a cultura dos índios e trouxeram também com eles muitas doenças, e essas doenças contribuiu para o extermínio de milhões de indígenas. A quarta questão. Pesquise e responda. Por que os portugueses chamavam os povos indígenas que viviam no Brasil na época das grandes navegações de selvagens? Outro termo também que está entre aspas, não se utiliza também mais essa ideia de barbárie, selvagem, civilizado, porque o que existe, não existe cultura superior ou inferior, o que existe são culturas diferentes. E a resposta é, porque eles pensavam erroneamente, ou seja, de forma errada, que índios não tinham cultura, eles desconsideravam totalmente a organização social e governança de qualquer grupo indígena, os achavam inferiores em relação à cultura europeia que os tinham como selvagens. Então, os portugueses achavam que os índios eram selvagens, simplesmente porque eles tinham uma cultura diferente, porque eles tinham uma fé, uma religiosidade diferente, uma forma de organização social diferente, a questão mesmo de vestimenta diferenciada. Então, por ter uma cultura diferente da dos europeus, eles acabaram achando que eles eram selvagens, que eles eram inferiores. Então, essa é a explicação para ser percebido dessa forma, como selvagens. E aí, por isso mesmo, eu pedi para vocês pesquisarem na internet o significado da palavra etnocentrismo. O que significa etnocentrismo? Visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. Então, algumas pessoas elas tendem a ser etnocêntrico, alguns países tendem a ser etnocêntrico. Então, toda vez que eu falar essa palavra etnocêntrico, é quando você acha que a sua cultura, o seu modo de viver é superior, é melhor do que os demais. Na verdade, devemos evitar essa visão etnocêntrica. O certo é a gente adotarmos a ideia de relativismo cultural,
Porque o que é o relativismo cultural? É quando você olha a cultura do outro tendo como referência a própria cultura. Você vai olhar para a cultura japonesa e entender como é que se construiu aquela cultura, entender a forma que eles pensam, a partir da organização das construções culturais e não a partir da nossa construção. Então, o etnocentrismo é isso, é você olhar para a cultura do outro tem como referência a sua visão, a sua cultura. Aí você, como a base é a sua, você vai achar sempre que o diferente é que é o errado, é o inferior. Então, era essa visão que os portugueses tinham em relação aos índios. Por isso que eles achavam que eles eram selvagens, porque eles estavam adotando aí uma visão etnocêntrica, que é a visão de mundo característica quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. E assim encerramos esse vídeo. Então, eu vou ficar sempre fazendo vídeo com correção da atividade, porque a gente aproveita para dar ênfase maior ao conteúdo, esse conteúdo que já vem sendo explicado pela TV. Então, vamos estar passando a atividade baseado no conteúdo da TV e sempre fazendo vídeo com a correção, para que vocês tenham saberem se acertaram ou não as questões e ao corrigir, eu acabo o quê? Reforçando aí a explicação do conteúdo da TV. Bons estudos e qualquer dúvida estou à disposição no WhatsApp.